palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, palavras de esperança, eu sou João Batista e hoje nós faremos a leitura de Efésios 5, 21 a 33. E eu destaco hoje como tema central dessa leitura, amor e respeito como pilares do casal, pilares do sacramento do matrimônio. Espero que a leitura de hoje leve você, esposa, a uma profunda reflexão. Como está o seu casamento? Como está a sua vida a dois? E aqueles que ainda não são casados, que acompanham nossas palavras de esperança, possam refletir na sua vida a importância desses dois pilares que eu estarei tratando aqui hoje: amor e respeito. Sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem rugas, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, ao contrário. Cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Este mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e a igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Palavra do Senhor, graças a Deus, que é um dos chamados, uma das vocações que nós podemos viver e experimentar na nossa vida, né, de forma prática, de forma plena. Eu já estou indo aí para 14 anos de casado e mais uma vez repito, né, muita gente manda mensagem perguntando quem é esse padre. Eu não sou sacerdote, irmãos, sou casado. Já dei até meu testemunho aqui nas palavras de esperança. Eu sei que nem todo dia todo mundo ouve a mensagem e às vezes não sabe, né? Mas o que mais chega é a mensagem perguntando quem é esse padre. Eu acho isso muito interessante. Mas eu quis colocar hoje como centro dessas palavras de esperança amor e respeito como pilares do casal. E é justamente o versículo 33, porque ele termina dizendo, em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. Aqui está o centro de um casal, da vida de um casal, do relacionamento a dois. Muitas vezes queremos amor, mas não damos respeito. Aí vai ficar muito difícil. É muito difícil porque como respeitar alguém que eu não amo, né? Ou como mostrar amor se eu não respeito? Então, tem que caminhar um do lado do outro, o amor e o respeito. Eu manifesto amor quando eu respeito.
E se eu sou capaz de respeitar, é porque eu tenho um sentimento. E esse sentimento deve ser demonstrado, colocado em prática. Eu vejo quantas coisas nós, como maridos, no meu caso, por exemplo, que quando namorado, a gente faz tudo para conquistar, né? E depois que casa, a gente esquece que o casamento também é uma eterna conquista. Se eu não conquistar, se eu não demonstrar respeito, amor, afeto, com gestos, com palavras, com atitudes, vai ficando algo frio, morto, sem sentido. Então, a primeira coisa que eu acredito que é importante falar aqui hoje, como casal, você tem conquistado a sua esposa, você marido, você esposa tem conquistado o seu esposo constantemente? Você tem demonstrado afeto, demonstrado respeito, demonstrado amor, com um toque na face, com um beijo no rosto, com um abraço, com uma lembrancinha, por que não? Com atitudes dentro de casa, com um olhar, ou toda palavra que tem saído de sua boca para com seu esposo ou sua esposa tem sido áspera, tem sido gritado, com falta de respeito, com falta de carinho. Como tem sido a sua atitude como esposa, como esposo dentro de casa? O versículo 21, ele nos dá um segredo importante para que o amor e o respeito exista dentro de casa. Sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. Se o casal está por entregue um ao outro e teme a Cristo, respeita a Cristo com a reverência grandiosa, como Ele sendo o Senhor da sua vida, da sua casa, o restante acontece de forma natural. A palavra de Deus diz: buscai as coisas do alto e tudo mais vos será acrescentado. Então, se o casal ama e respeita um ao outro e tem Cristo como base do casamento, como centro do casamento, gente, não tem como isso dar errado. Não tem como. O que acontece é que muitos casam na igreja, mas não convidam Cristo para estar no seu casamento, né? Tem todo um teatro, desculpa a expressão, aonde a festa é importante, os convidados, as roupas, isso e aquilo, mas o principal fica de fora, que é Cristo. Quantos casais que antes às vezes até iam à missa, e depois que casam nem na igreja vão mais. Cristo está fora da sua vida, do seu casamento. E eu te pergunto, como fazer isso dar certo, gente? Se eu não tenho colocado Cristo no centro da minha casa, no centro da minha vida. Aqui existe uma palavra que hoje parece que ela ficou sem sentido para os casais. Quando o versículo 22 pede às mulheres em relação aos maridos que sejam submissas. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher. E deveria ser assim, da forma mais correta possível. E a palavra vai trazer explicação, eu vou explicar, porque senão daqui a pouco já tem mulher ficando brava comigo. Espera, vou explicar como que deveria ser de forma clara isso. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Então, a primeira coisa que está pedindo aqui é que as mulheres sejam submissas a Cristo, ao seu esposo, da mesma forma que a igreja é submissa aos maridos. Mas qual deve ser a atitude dos maridos? Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo
toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Se os maridos amarem as mulheres da mesma forma que Cristo amou a igreja, a submissão acontece de forma natural. Concordam comigo? Por que muitas mulheres não são submissas aos seus esposos? Porque os seus esposos não as amam, não respeitam, não demonstram o amor que deveria. Não estou dizendo que justifica, porque eu tenho um caso de pessoas que testemunharam. Inclusive, semana passada eu recebi 2 testemunhos dizendo isso, que o marido não a respeita de forma alguma e mesmo assim ela continua fiel. Mesmo assim ela continua respeitando, mesmo assim ela continua uma mulher de fé. Isso é belo, porque não justifica também se um ou outro não faz o seu papel. Aí um ou outro se acha no direito de desrespeitar, de não amar, de não ser fiel a Deus. Claro que o natural, o perfeito, o maravilhoso seria as mulheres submissas aos esposos e os esposos amarem de forma extrema, de forma grandiosa, total as suas esposas. Quando ele ama de forma autêntica e verdadeira, a submissão acontece naturalmente. Submissão no sentido de ser base, sustento. Quando eu saio para as minhas missões, quando a vida está indo tudo normal, porque agora nós não estamos tendo missões, apesar que a palavra de esperança se tornou uma grande missão para mim, o trabalho aqui na diocese também é uma grande missão. Mas quando estamos em missão de forma específica, indo e voltando, a minha esposa é a minha base, é o meu sustento. Eu vou para a missão sabendo que a minha filha, a minha casa, tudo aquilo que eu tenho está sobre a vigilância da minha esposa, está sob os cuidados dela, estão sob a sua responsabilidade no sentido da oração. Então, isso é estar em estado de submissão, isso é estar em estado de sustentação da missão, mas eu a amo, eu a respeito, eu a protejo a minha filha, eu protejo a minha casa. Da mesma forma que Cristo deu a vida pela igreja, pelo seu povo, você, esposa, você está sujeito a dar a sua vida pela sua casa, pela sua família? Como você, marido, tem vivido realmente a sua vida, o seu sacramento do matrimônio? Você tem sido fiel àquilo que você prometeu no altar um dia? Você tem cumprido o seu papel de esposo? Porque não adianta querer submissão, não adianta querer cobrar respeito, amor, se eu não faço a minha parte de amar, proteger, respeitar, guardar, sustentar, ser um homem temente a Deus, porque o homem, quando ele é temente a Deus, ele faz de tudo por sua casa, ele ama, ele coloca o necessário dentro de casa, ele leva até o seu lar tudo aquilo que é do agrado de Deus. Esposos, nós temos sido submissos a Jesus Cristo. Jesus tem sido realmente o Senhor da nossa vida. Esposas, como está o respeito, como está a reverência, a doação, a vida de oração diante de Jesus. Jesus tem sido o Senhor do seu casamento, homem e mulher. Ele tem sido o Senhor da sua casa. Assim os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Amados, sempre quando o amor é demonstrado, quando eu, por exemplo, faço algo que a minha esposa fica feliz, eu fico feliz por isso. Da mesma forma, quando eu faço algo que a minha esposa fica triste, eu fico muito decepcionado comigo. Assim é o casamento, ele é cheio de acertos, ele é cheio de erros, ele é cheio de alegrias e tristeza, mas ele também tem que ter no centro dele algo chamado perdão. Se eu errei, me perdoa, minha esposa.
Se eu fiz algo que te entristeceu, me perdoa. Eu errei, eu não podia ter feito assim. Mas do outro lado, o esposo ou a esposa tem que também dar o perdão. Não fica implicando, não. Tem casais, meu Deus do céu, que um implica o outro 24 horas por dia. Como é triste ver isso. E aí começa um pé de guerra, um quer mostrar quem manda mais, quem faz mais. Como que eu quero dizer isso? Um vai implicando o outro de uma forma que vira uma guerra dentro de casa. E aí um quer mostrar que tem mais poder, o outro quer mostrar que não aceita o outro mandar. Ah, meu Deus do céu, que disputa. Eu falo que às vezes tem hora dentro de casa que a gente tem que aprender a ser mais silencioso, mais orante. Se a gente for responder, discordar e falar isso toda hora dentro de casa, não tem casamento que suporta, não. Então aprenda no seu casamento, às vezes, fazer um pouco mais de silêncio. Tem gente que fala demais, grita demais, briga demais, xinga demais e ama de menos. Como um casamento desse suporta? O casamento foi ficando desgastado. Mas fica mesmo. Não tem como não se desgastar. Tudo que um fala é para implicar o outro, é para brigar com o outro, é para desrespeitar o outro. Eu estou aqui gravando aqui pensando quantos hoje vai sair da Palavra de Esperança, né? Que do tempo para cá, as pregações que eu faço, cada dia 2, 3 vão saindo. Ai, meu Deus, não tem problema não estou aqui para ter número de pessoas, para que a salvação chegue ao seu lar, à sua casa. Pense sobre isso, meu irmão, minha irmã. Tenha coragem de mudar, tenha coragem de ouvir essa pregação e de fazer diferente no seu casamento. Se você acha que o que eu estou dizendo pode ajudar a sua vida de casal, até porque eu sei que muitos casais ouvem junto essa mensagem, se o seu casamento não tem sido lá as 1000 maravilhas, o que você pode fazer para que ele seja melhor a partir de hoje? O que você pode fazer para que a sua vida mude? Você sabe de alguém que você pode ajudar mandando essa mensagem? Então mande para essa pessoa. Fala, meu irmão, minha irmã, ouça, reflita como você pode mudar o seu casamento, a sua história de vida. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. Ou seja, da mesma forma que você trata a você, espero que você se trate bem, porque tem muita gente hoje que não se trata bem, não se ama, não se aceita. Que você possa se amar, se aceitar e amar a sua esposa, esposo. É preciso amar, do mesmo jeito que você a ama, do mesmo jeito que Jesus Cristo ama a sua igreja. Ame sua esposa, ame seu esposo, proteja um ao outro, guarde um ao outro, demonstre amor, afeto e carinho um ao outro. Porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Aqui às vezes está um grande problema nos casais de hoje. Muitos casam-se, fazem a sua casa, mas qualquer coisinha que acontece no casamento já está lá nos braços do papai e da mamãe. Qualquer coisinha está lá chorando. E aí, se a esposa começa a levar para o pai e para a mãe somente o que o esposo faz de errado, o pai e a mãe rapidinho estão odiando o genro. E vice-versa. Se o filho, qualquer coisinha acontece, está no colo da mamãe, está na presença do papai, falando tudo o que acontece no casamento, daqui a pouco o sogro e a sogra odeiam a nora. Por isso que muitas pessoas têm tanta dificuldade de relacionamento com sogro e com sogra. Por quê? Porque às vezes o esposo e a esposa levam seu modo de ver o seu casamento e aí as dificuldades, as barreiras começam, porque se for pensar pela lógica, a maioria dos pais vão concordar somente com o seu filho e com sua filha, somente com aquilo que eles falam, não são capazes de ouvir o outro lado, e às vezes é porque o outro lado não fala também, né? Então, se você casou, não estou dizendo que você não deve procurar pai e mãe para trocar um conselho, para ouvir uma palavra. Não. Se isso vai te ajudar, o que é isso? Excelente, maravilhoso. Ouça o seu pai e sua mãe. Estou dizendo daqueles que qualquer coisinha que acontece, não vou almoçar aqui em casa mais não. Vou almoçar na mamãe. Ah, meu filho, aí a coisa vai desandar. Sabe? Vai azedar o doce, como diz a expressão popular. Nós precisamos ter um pouco mais de critério, um pouco mais de cuidado com a nossa vida.
Eu tenho observado a imaturidade de muitos casais. Não consegue resolver os problemas e aí começa a levar problema para pai e para mãe. Tem muitos também que casaram e se acomodaram. Como hoje tem muitos casais que estão morando dentro da casa do pai e da mãe. Se não tem condição de comprar, está passando dificuldade, comprar uma casa, não tem condição de alugar, é diferente. Então tem que ser submisso também àquilo que os pais vão dizer. Tem que entender isso. Mas querem viver dentro de casa às custas do pai e da mãe. Quando eu estou dizendo de casos onde acomodaram, não estou dizendo de casos extremos onde a pessoa não tem condições, onde está passando até dificuldade de comer. Não estou dizendo disso, que senão vai parecer que a minha palavra está sendo pesada para muitas pessoas. Eu não quero que você entenda isso. Estou dizendo de casais que acomodam e mesmo depois de casado querem ser sustentados por papai e por mamãe. Isto não está certo. Cada um lute para conquistar, cada um lute para manter o seu lar. Você que vai casar, pensa bem. Você consegue cumprir esse papel, honrar esse compromisso? Eu conheço casais que se casaram e o marido entrou meio que em colapso porque não era uma pessoa muito disposta a trabalhar e de repente não conseguiu ajudar a sua esposa, uns ao outro se ajudar. E ele falou, não aguento não, quer voltar para minha casa. E voltou para sua casa, separou o casamento. A esposa segue a vida dela e ele segue a vida dele, por conta de questão financeira. Para mim, hoje, três questões que arrebentam um casamento. Questão financeira, vida sexual do casal e a questão do amor e respeito. Esses três pilares, esse conjunto, ele é necessário. Mas se o casal se ama e se respeita, a vida na sexualidade vai acontecer de forma natural. E se enfrentar um problema na questão financeira, eles juntos vão conseguir resolver essa situação. Por isso que o amor e o respeito é o principal. Se amam e respeitam, as outras duas coisas vão se organizar, se ajeitar. Então, irmãos, a palavra vai terminar dizendo, eu poderia pregar aqui mais no mínimo 40 minutos, mas eu não posso fazer isso e nós temos que resumir esse finalzinho do texto. Este mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ama a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite seu marido. A minha forma de ver o casamento, a forma que a igreja, vamos dizer assim, vê, e assim eu vejo também, ela não agrada muitas pessoas nos tempos de hoje. Onde eu conheço uma menina, fico com ela 1 mês e daqui 2 meses eu estou morando junto. Então isso não é de acordo com a vontade de Deus, isso não agrada o coração de Deus. João, mas eu comecei, foi assim a minha vida, eu tenho 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos que eu estou morando junto, e agora? E agora procura o sacerdote, procura a sua paróquia e peça ali que abençoe e conceda a graça do sacramento do matrimônio. Mas eu não quero levar muita gente. Não precisa, vai você, a sua esposa, o seu esposo, um casal de padrinho, de madrinha, de testemunhas, e ali na sacristia mesmo, padre, eu preciso muito receber o sacramento do matrimônio. Regularize a sua vida diante de Deus. Coloca Deus no centro da sua vida. Se muitas das vezes o seu casamento não tem dado certo, a sua união não tem dado certo, é porque Cristo tem ficado de fora. Com Cristo dentro do casamento as coisas já não são fáceis. Imagina quando Cristo fica de fora. Então hoje essa palavra de esperança, eu queria convidar vocês, casais, reflitam como está a vida de vocês, como está o sacramento do matrimônio e peça a Jesus Cristo para estar no centro de tudo. Quero convidar as esposas, aos esposos a redobrarem a oração uns pelos outros. Nunca os casais foram tão tentados como eles são hoje. Tentados no vício, tentados no que diz respeito à pornografia, ao adultério, essa questão dos meios de comunicação, eles são excelentes em tantas coisas, mas eles têm prejudicado os casais demais. Meu Deus, a esposa fica às vezes mais tempo no telefone que do lado do esposo. O esposo fica mais tempo no telefone do que do lado da esposa. Sabe, é muito triste. É muito triste o ponto que nós estamos chegando, né? Como diz aquela expressão já até antiga, né? Os meios de comunicação aproximam quem está longe e distancia quem está perto. Quantos casais estão dentro de casa, um no quarto, um na cozinha, um na sala, um no banheiro, e ali fica por horas e cada um no seu telefone, né?
e isso tem esfriado demais os relacionamentos. E esse é mais um dos problemas, dos tantos que hoje os casais dos tempos modernos, dos tempos de hoje têm enfrentado. Mas para todos esses tem uma resposta. Espírito Santo, nós clamamos a Tua graça, somente pela graça do Espírito Santo, para que os casamentos sejam restaurados, transformados, curados e libertos. Eu vos peço, Pai, em nome de Jesus, nesse dia de hoje, que a Tua bênção, que a Tua graça, que a Tua ternura, compaixão e misericórdia alcance cada um dos casais, cada uma das famílias que me ouvem neste momento. Restabelece, restaura, santifica, Senhor, santifica o marido, santifica a esposa, que o esposo respeite a esposa da mesma forma que Cristo respeita e ama a igreja, que a esposa respeite e ame o seu esposo, protegendo, guardando, sustentando ele na missão, na oração, na sua vida de santidade. Senhor, abençoa os casais, derrama sobre eles paciência, compreensão, companheirismo e muita santidade. Senhor, que os casais possam refletir cada vez mais o Teu amor, a Tua ternura e a Tua bondade. Eu peço à Sagrada Família de Nazaré que abençoe a todos os casais, a todos os lares onde a palavra de esperança entra nesse dia de hoje. Eu sei que muitos lares só a esposa que vai ouvir essa mensagem, ou talvez só o esposo, mas que a bênção de Deus alcance o seu amado, a sua amada nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Sede santos, como Deus é santo. Pois só Tu tens, Senhor, palavras de esperança, Teu amor, Senhor, e Tua graça me alcança.